Se você não sabe quanto custa a sua empresa aberta por mês, você não tem um negócio ou uma empresa. Você tem uma aposta. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Boleto, dia 53 de 365 dias sobre empreendedorismo na prática. E aí, 200%? Hoje eu vou organizar sua cabeça sobre dinheiro, mais sobre custo fixo, custo variável e investimentos. Porque muita empresa, elas têm dificuldade não por falta de cliente, mas por não entender seus próprios números, né? E isso é normal para quem está começando, é normal, até mesmo acontece com pessoas que já estão no mercado até mais tempo e continuam sofrendo, né? Tendo essa dor, né, no empreendedorismo. Primeira coisa que a gente precisa separar, né, é saber o que são custos fixos e o que são custos variáveis, né? A gente sabendo esses dois, a gente tem um terceiro, que é os investimentos, né? Então vamos lá, primeira coisa, o custo fixo, ele é tudo aquilo que existe, mesmo que você não venda nada. Se você ficar com a loja de portas fechadas, você vai ter aquele custo fixo, né? Indiferente se chove, se dá frio, se dá sol, é um custo que você vai ter, né? Se amanhã você não vender nada, você ainda vai continuar pagando, vai continuar tendo essa despesa, né? Que seria um aluguel, uma água, né? Água, luz, telefone, contador, né? Salário de funcionário, o seu salário, o seu prolabore, né? Ele também é um custo fixo, você tem que tirar um salário para você. Se você tem funcionários registrados, tem o FGTS, tem muitas empresas que têm plano de saúde, né? Muita gente não leva em consideração também questão de software de gestão, né? Se você tem um programa de caixa, né? Isso ele é um custo fixo, indiferente, ele tá, você tem que pagar ele mensalmente, né? Um seguro, às vezes você tem um empréstimo, tem que pagar essa parcela, ele é um custo fixo mensal, né? Se você paga um sistema de segurança, se você tem um carro da empresa, né? Se você trabalha como Uber, você tem o IPVA, tem a manutenção mensal, às vezes, ou semestral, trimestral, tem esse custo fixo. E isso continua existindo, vendendo ou não. Agora, claro, existem exceções se você trabalha com produtos que se utilizam como água, luz, né? Se você trabalha com lavacar ou com uma lavanderia ou algo que dependa diretamente do consumo, né, de água, luz para produzir, aí a partir disso vira custo variável. Por exemplo, um lavacar, quanto mais carro se lava, mais água gasta. E aqui vem uma pergunta que quase ninguém sabe responder, até mesmo empresários que estão há mais tempo no mercado, né? Tem às vezes dificuldade de entender ou até mesmo de fazer essa conta. Quanto custa a sua empresa ou o seu negócio aberto por mês, né? Você abrindo ou não, qual é o custo dele mensal? Se você não sabe esse número, você está jogando no escuro, né? Você está fazendo uma aposta, né? Sem clareza, né? E daí a gente agora estipulou o que é um custo fixo, né? Agora vamos estipular o que é um custo variável, né? Agora o custo variável ele depende da venda. Um exemplo simples que eu gosto de explicar para certas pessoas, que o custo variável ele é igual uma sacola, né? O cliente comprou, você tem que dar uma sacola, se é um comércio, mercado, para ele levar embora, né? Então eu só vou ter essa despesa de sacola se eu vender, né? Então eu gosto sempre de colocar isso. Se você não vender, você não usa. Se você vender 100, você vai usar 100, né? Outro exemplo é embalagens, né? Você tem que comprar mercadoria para fazer reposição, né? Se você trabalha com venda e trabalha com frete grátis, né? Então
tem o custo do frete, né? Se você trabalha por comissão, né, seja de plataforma, ou seja comissionado ao vendedor. As taxas de cartão, muita gente acaba nem prestando atenção nisso, né? Taxas de cartão, IOF, né, o Imposto de Operação Financeira, muita gente não se atenta nisso, né? Se você trabalha com antecipação do dinheiro, né? Se você trabalha com compra, né, você vai pagar esse frete para chegar a mercadoria. Quanto mais você vende, mais aumenta, né? Quanto menos vende, mais diminui o custo, né? Isso é um custo variável. Isso impacta diretamente no seu custo da mercadoria vendida e também na sua margem, né? Quanto menos o custo da mercadoria, maior margem, maior lucro bruto você vai ter, né? E se isso está clareando sua visão, se você está gostando desse conteúdo, já curte esse vídeo, porque aqui é a base da sobrevivência empresarial, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo se você puder, salva ele para você assistir mais tarde, tá bom? E agora eu quero chamar vocês para dar uma olhada na tela do computador. Então eu vou gravar a tela do computador aqui para vocês, darem uma olhadinha. Eu tenho uma lista ali e eu vou compartilhar agora com vocês. Bora lá. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem os custos fixos, que são indiferentes da venda existir, né, ou não, né? Diferente da venda, eles existem, né? Assim como o aluguel, contador, luz, água, INSS, né? Se você tem o Simples Nacional ou o MEI, né? O MEI você paga o DAS, né? O alvará, telefone fixo, telefone celular. Aqui eu tenho material de limpeza, muita gente acaba até esquecendo da questão de material de limpeza. Você sempre está fazendo a limpeza da sua loja, da fachada, né? Materiais de papelaria, né? Associação comercial, né? Tem vários outros, uma lista aqui para vocês estarem sempre atentos. Salário do mês de 4 funcionários, né? Ou 3 ou 2, o FGTS proporcional, né? Provisão de salário, isso aqui muita gente acaba não fazendo, né? Que seria como você guardar um dinheiro, né, para pagar esse salário, seria uma reserva, né, para eventuais emergências, ou até mesmo para férias, para 13º, né? Você vai juntando mensalmente, quando chega na data pré-definida, você já tem esse valor, não tem nenhuma surpresa, né? Entre várias outras coisas, depreciação, combustível, né? Se caso for trabalhar com carro, a empresa trabalha com carro, seguro, né? Várias outras coisas, software de gestão, manutenção de equipamentos, de veículo, predial, né? Entre outras coisas. E esses são os custos fixos, né, que uma empresa vai ter. Tem vários outros que às vezes não está aqui na lista, né? Se você lembrar de algum, já coloca aqui no comentário do vídeo, para a gente compartilhar conhecimento, né? E vamos agora para os custos variáveis, né? Que dependendo da venda, depende da venda para existir, né? E o impacta no CMV básico, né? Que seria uma embalagem, né? O IPI, compra de mercadorias, que você vai ter que comprar uma mercadoria para revender, frete da fábrica, né? Se caso você trabalha com seguro de carga, né, você paga seguro, questão tributária, taxa da operação de maquininha, né? Débito, crédito, taxa do Pix, né? Se caso você está vendendo tudo isso aqui, só desconta se caso houver venda, né? Você passa R$100 lá no débito, desconta 2%, 1,5%, só acontece se você tiver uma venda, né? Então ele depende da venda, ele é um custo variável, né? Comissão do mês, por exemplo, se você trabalha com comissão para funcionário, para vendedor, para plataforma, né? Se você trabalha com um funcionário e paga comissão, ele influencia no FGTS,
né? Então tem a proporcional do comissão para o FGTS, tem a questão de provisão de comissão também, imposto de operação financeira, despesas, se você trabalha com geração de boletos, né? Tem aqui também, juro de antecipação de cartão, se você paga o Simples Nacional, você paga proporcional ao quantia de faturamento, né? Frete de entrega, se você trabalha com entrega grátis, daí você tem que pagar motoqueiro à parte, né? E daí nós temos uma outra parte que muita gente acaba deixando ou até mesmo não quer ver, né? Que seriam investimentos e percas, né? Propaganda é um investimento que você tem que fazer. Quem aparece mais, vende mais. Eu gosto dessa frase. Um brinde, né, que às vezes você vincula ela a uma venda. Compra X produto e eu te dou compra 4 calçado e eu te dou mais um calçado, né? Despesas com cobranças, né? Se às vezes você vendeu, tem que fazer uma cobrança, tem que mandar o motoqueiro passar, cobrar. Tudo isso daí é uma despesa e percas, né, que você vai tendo. Imprevistos, acontece, isso é normal, né? Maus pagadores, rapaz, esse aqui é um prejuízo de tamanha que, olha, gigante. E produtos vencidos ou extraviados, né? Acontece de, às vezes, um produto cair, quebrar, né? Pode acontecer também de ser furtado, né? Pode ser que a data de validade dele expirou, né? E isso tem que cair na balança, né? Não adianta você estar lá que tem 100 produtos na sua loja, sendo que às vezes não foi registrada a venda, às vezes foi produtos que foram vencendo durante o ano, né? Foram com a data de validade, né, vencida, e daí foi descartado e no teu sistema lá consta que tem 100. Quando você vai contar tem 18, tem 10, você não sabe do que foi. Isso daí também é uma coisa que seria de suma importância a gente tomar mais atenção nisso, né? Sobre extravios, né? E na tela é isso, né? Se você misturar tudo isso, você toma decisões no achismo, né? Você acaba não tendo uma clareza, né? O teu GPS empresarial ele acaba não te direcionando para o lugar mais correto, né? Para você chegar no auge do sucesso da maneira mais rápida e com maior sucesso. Agora preste atenção numa coisa. Vamos imaginar que o seu custo fixo, no caso, seria 20 mil reais por mês, né? E a sua margem de CMV, né? Sua margem média do custo da mercadoria seja de 40%. Isso significa que você precisa vender 50 mil reais só para empatar, né? Só para você não ter prejuízo e não ter lucro. Claro, nesses custos fixos também estaria teu Prolabore, né? Antes disso, antes de você estar lucrando, né, é muito importante você estar se pagando, né? Você está pagando teu custo fixo. Isso se chama ponto de equilíbrio, né? Você tem que saber qual é o seu ponto de equilíbrio e quase ninguém calcula isso, né? O ponto de equilíbrio que você tem dentro da sua empresa também define o que você pode estar fazendo para melhorar. E quase ninguém calcula isso, né? Isso é complicado. Faturamento, ele não é lucro. Venda não é lucro. O movimento dentro de uma empresa também não é lucro. Lucro é o que sobra depois de você pagar o custo fixo e o variável. Se você não sabe quanto custa existir a sua empresa, não adianta querer crescer. Se você viu esse vídeo, se esse vídeo abriu sua mente, te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com outro empreendedor que você conhece, que às vezes possa estar
ajudando ele. Tá bom? Se inscreve, porque aqui é empreendedorismo na prática. Todo dia a gente posta um vídeo, um trechinho para você estar aprendendo todo dia, tá bom? Muito obrigado, bora para cima com 200% e até amanhã.